Corações a cada dia, Senhor. Toca na nossa terra. Agradecemos por cada pessoa que abençoa a tua casa com seu dízimo, com a sua oferta. Que haja a cada manhã, Senhor, o teu tocar em cada vida. E que, Deus, o nosso existir é para o Senhor. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Que possamos estar entregando ao Senhor sempre o nosso melhor. Porque o Senhor deu o seu melhor para nós. Que foi o seu único Filho, Jesus Cristo. Obrigado pelo presente. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua presença. Obrigado porque de maneira especial o teu amor tem sido grande para com as nossas vidas. Continua abençoando esta casa. Abençoa o teu filho que vai ministrar a tua palavra. Que possamos estar com nossos ouvidos bem atentos ao que o teu Espírito vai falar a nós que somos a tua igreja. Te engrandecemos em nome de Jesus. Amém? Convidar o pastor Joel, que já vejo ele como pastor. Pastor Joel, para adorar o Senhor. Deus abençoe. Amém, irmãos? Paz e a graça? Tudo certinho com vocês? Hoje eu vou ser bastante didático, né? Glória a Deus. Eu tive a oportunidade de assistir um vídeo que a pastora mandou sobre aquele pastor Davi, né? Falando sobre a guerra, sobre a volta de Cristo. E aquilo ali me impactou muito, porque é uma realidade que muitos não... Alguns conhecem de ouvir falar, né? E outros estão participando, né, desse grande evento que é a volta de Cristo. E todos nós ficamos desejosos por isso, né? Ninguém vai estar na igreja porque aqui é legal, né? Nós viemos à igreja porque nós precisamos tratar nosso espírito, nossa alma, para poder adentrar as regiões celestiais. E Daniel me deu um tema falando sobre arrependimento e adoração. E eu fiquei pensando em casa que ninguém consegue adorar a Deus se ele não se arrepende, né? Que um dos primeiros passos para você poder entrar na adoração é o arrependimento, né? Quando Davi pecou, ele disse: rapaz, eu não posso perder a essência que é o teu espírito, né? Porque ele sabia, né, que sem o Espírito Santo era muito difícil você poder adentrar nessas regiões celestiais para poder adorar a Deus, né? Então se torna muito complicado. Obrigado. Quando nós entendemos isso, né? E o arrependimento, irmãos, é um ato diário da nossa vida. Não é algo que acontecemos agora, eu confessei a Cristo e ali acaba, né? Eu não preciso me arrepender de novo, né? E é um ato de consciência, não é um ato que você faz porque você é induzido a fazer. Porque se todo mundo que é induzido a fazer um ato de se arrepender de maneira que alguém força, a tendência é as pessoas saírem da igreja. Tanto que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio para nos convencer. Convencer de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então há um entendimento na vida da igreja para que a igreja adentre esse lugar e ela possa, sabe, entender esse ambiente de arrependimento. Tem coisas que nós fazíamos no passado que quando nós lembramos hoje, isso mexe muito com a gente. Aí fala assim, não, mas você lembra do passado? Olha, o passado ele passou, mas é como se fosse marcas na gente, né? O espinho na nossa carne. E a gente olha e diz, meu Deus, eu fiz aquilo, eu fui capaz de fazer aquilo, porque a nova criatura entrou e agora é ela que governa a vida da gente. E eu queria abrir um texto, né, em Mateus,
Eu queria que vocês lessem conosco. Mateus capítulo 3, no verso 2, ele diz assim, ó, João Batista veio pregando no deserto e a primeira coisa que ele falou, ele disse assim, ó, João Batista pregando na Judéia, ele disse, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele a quem o profeta Isaías, ao dizer, a voz que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as suas veredas. Quer dizer, ele veio pregando, primeira coisa foi arrependimento. Esse é o primeiro passo. Eu preciso me arrepender. Eu preciso entrar nesse lugar. Aí eu fiquei pensando hoje, meu Deus, quem eram aquelas pessoas que ele pregava, né? Ali você tinha várias pessoas, né? Você tinha mestres da lei, sacerdotes, né? Se você ler o texto, você vai dizer que chega lá na frente e diz raça de víboras, né? Várias pessoas eles estavam pregando. E essas pessoas, elas faziam parte do ambiente, né? O ambiente onde se declarava a palavra, onde ele tinha a Torá, onde ele tinha as Escrituras. E João Batista foi preparado para chegar e dizer, arrependa-se. Eu acho que deu um nó na cabeça dele e disse assim, rapaz, de quê? Se nós fazemos parte da linhagem, do povo escolhido, né? E ele vem e traz isso. Se você ler depois Mateus 4, ele vem e já não é mais ele falando, já é Jesus falando. Mateus 4, versículo 17. Ele também traz a mesma palavra, irmãos. Desde então Jesus começou a pregar e disse a mesma coisa, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Todo mundo sabe que o reino dos céus, irmãos, ele não trabalha, né? O arrependimento ele vem primeiro para depois você ter acesso ao reino, porque no reino não entra rebeldes, né? No reino não entra rebeldes. Só entra as pessoas que são transformadas pelas Escrituras. Você vê que toda vez que tem alguém que é rebelde dentro do núcleo, né, dentro da igreja, né, do templo, na maioria das vezes ele não fica em lugar nenhum. Porque quem se arrepende, ele se submete às Escrituras. Ele nunca vai se opor às Escrituras, ele vai se submeter às Escrituras, porque agora já não vive mais ele, e quem vive nele é quem? Cristo. Então o governo dele já não é mais ele, é o próprio Deus governando a vida dele. E o próprio Cristo dizendo que sem Cristo ninguém pode fazer nada. As pessoas podem ter motivações humanas, caminhadas humanas, estratégias humanas, mas quem vai fazer todas as coisas na minha vida e na sua vida é Cristo. Sem Ele, eu não vou conseguir nada. Até para pregar, para falar sobre Deus, a Bíblia diz, não se preocupe se você vai falar. Deixe que o Espírito vai conduzir você o que é necessário ser falado naquele dia. Então, quando eu entro nessa linha de arrependimento, que nós entramos, e que isso é bom ressaltar, que nós entramos nessa linha e que se nós fizermos uma retrospectiva, cada um de nós, fizermos uma retrospectiva sobre a nossa vida, você vai ver o quanto houve mudanças em nós. E não foi uma mudança apenas visível, porque toda vez que eu me arrependo, irmãos, primeiro acontece uma mudança interior dentro de mim. Eu começo a mudar, porque quando Paulo escreve em Romanos, ele diz, não vos conformeis com esse mundo, porque um dia nós estávamos no mundo conformado com ele. Conformado não é dizer está tudo bem, o mundo está aí, está tudo bem, não é isso. A palavra ali está colocando em conformidade, você tomar a forma do mundo. Ele está dizendo, não se conforme, não tome a forma disso aí, mas transformai-vos pela renovação das vossas vestes. É assim? Não. Pela renovação do vosso entendimento.
Como é que eu vou renovar o meu entendimento, irmãos? Eu só renovo com isso aqui, ó. Eu não tenho como renovar de outra forma. Nós vamos fazer festa, vamos fazer tudo? Não. Tanto que, se você for ver, as pessoas que obtêm mais conhecimento em todas as áreas, a forma dela falar, se expressar, caminhar é totalmente diferente de alguém que não teve. Não, entenda, não estou desprezando quem não estudou, pelo amor de Deus. Mas a pessoa que não obteve o conhecimento necessário para poder viver. Você acha que um médico, um advogado, pessoas dessa natureza, eles falam coisas que pessoas que vivem de uma maneira não tão legal falam? Não, porque eles obteram o conhecimento e agora eles estão em outro nível e a forma dele falar é totalmente diferente. É assim ou não? Pronto, quando eu me converto a Cristo, que eu me arrependo, a forma que eu falo também tem que ser diferente. Os meus pensamentos, eles precisam ser diferentes. Porque ninguém vai adorar a Deus sem conhecer quem é Deus. Ninguém vai entrar na presença de Deus sem saber quem é Deus. Por isso que a Bíblia diz que eu preciso conhecê-lo, prosseguir conhecendo, para quê? Para que eu conheça a sua vontade. Aí eu vou entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Aí eu vou adorar de qualquer jeito. Uzá pegou na arca, sim ou não? Morreu? Ofne e Finéias morreram? Por quê? Eles carregaram a adoração de uma forma totalmente diferente. Deus, Ele quer que eu e você venhamos a entrar na presença dEle, irmãos, de uma forma consciente. Você sabe o que é que eu penso muito quando eu prego lá na igreja e falo? Eu falo, gente, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Porque quando você conhece, você se molda àquela vontade. Porque Deus, quando Ele olhou para Davi, Salmo 89, se eu não me lembro, Ele diz, encontrei o meu servo Davi. Aí a pastora estava orando aqui e disse, Senhor, nos ensina a te adorar em espírito e em verdade. E eu pensei, meu Deus, em espírito e em verdade. Para você estar em espírito, você tem que nascer de novo. O próprio Cristo teve um embate com Nicodemos, e sou cheio de Nicodemos. Você, mestre, você precisa nascer de novo, da água e do espírito. Então, se Deus procura verdadeiros adoradores, é porque a terra não está entregando a Deus o que Ele merece. E não é uma forma de pular, dançar, cantar, não é a forma consciente de adorá-lo. Eu adoro a Deus quando eu caminho no meu trabalho. Eu adoro a Deus quando eu estou perante aos meus colegas da rua. Eu adoro a Deus com o meu casamento, onde as pessoas olham para a minha casa e dizem, eu quero ter uma família dessa. A forma de adorar a Deus é totalmente diferente. Porque a própria Bíblia diz, irmãos, que nós seríamos testemunhas. Significa que as pessoas olhariam para nós e teríamos eu e você como referência moral. Você entende isso? A adoração não é o ato de eu chegar aqui, porque a adoração ela é sacrificial. Eu preciso me sacrificar para poder adorar. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se nós olharmos, quando ele diz negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está lhe chamando para um caminho, irmãos, de sacrifício, porque quando ele manda você negar sua própria vida, ele está mandando você negar desejos que você tem dentro de você profundos, que só você sabe do que você gosta. Mas a pergunta é, o quanto nós sacrificamos por causa dele? Porque o chamado que ele tem para a igreja, irmãos, é tão imenso. Quando nós olhamos, outro dia eu estava em casa pensando, eu falei, meu Deus,
Eu fui do candomblé, irmãos. Vivi minha vida desde criança. E a única religião que conseguia tirar os demônios das pessoas eram os cristãos. E não fazer com que ele vivesse de novo quando ele confessava Cristo. Porque eu já recebi entidades. Eu já recebi espíritos. Então eu sei o que eu estou falando. E a única pessoa que conseguia retirar era um irmão da igreja que vinha, orava por mim e tira. E eu falava, pô, que negócio é esse? Ele disse que é forte, mas é fraquinho, porque o cara botou a mão em mim, eu caí, já foi, tirou tudo, o peso saiu. Você entende a consciência? Então, a responsabilidade da igreja, irmãos, o chamado que a igreja tem, irmãos, não é para andar de qualquer forma. Nós entramos num nível de arrependimento, nós temos frutos, porque quando mudamos, quando nós tiramos os pensamentos que um dia foi alcançado, nos alcançou e nos fez escravo daqueles pensamentos, Cristo tira aquilo e nos coloca em liberdade, nós agora fazemos parte de um grande reino e nós podemos sim entrar em lugares espirituais e expulsar demônios, curar enfermos, quando a nossa vida, irmãos, em Cristo está totalmente, eu acho que a totalidade é muito, né? Mas está caminhando em alinhamento. O chamado é algo extraordinário, irmãos. Quando eu vejo as pessoas, apóstolo, chegar para mim lá, e eu não estou falando de pessoas normais, eu estou falando de pessoas que estão vivendo à margem de uma sociedade totalmente destruídas, e chegar e dizer, pastor, me ajuda. E eu fico pensando, meu Deus, o que nós vamos entregar a essa pessoa se o Senhor não estiver conosco? Pastor Xavier e a pastora Claudice esteve lá no domingo. Como foi que estava lá? Pegando fogo, irmão. E quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, o que nós podemos fazer para mudar todo esse cenário? Porque a Bíblia diz que Cristo em mim, alguém que carrega adoração, carrega Cristo, é esperança para a vida daquelas pessoas. A Bíblia diz que maior é que habita em mim, em nós, do que o que habita no mundo. E por que não se há tanto efeito para isso? Você entende? Alguma coisa nós precisamos adentrar para poder alcançar esse lugar, para que Deus possa nos dar ou nos liberar esses lugares espirituais. E eu posso lhe dizer, irmãos, a igreja, ela é a única esperança do mundo. A única. Quando eu falo a igreja, é Cristo na igreja caminhando. Quando eu vi todo aquele vídeo que a senhora mandou, e eu comecei a perceber, eu falei, meu Deus, do dia 3 às 3 e pouca da manhã, acho que é 13h33 ou 13h23 da manhã, vinha a lua de sangue, e a gente começa a pensar em várias coisas nisso, a volta de Cristo, né? E eu pensei, meu Deus, prepara a sua igreja. Porque existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e elas não se arrependeram de verdade. As práticas ainda são as mesmas do passado, significa que o fruto não teve o fruto digno de arrependimento. E a própria Bíblia diz que nós temos que dar esse fruto, frutos dignos de arrependimento. Eu preciso me arrepender e as pessoas precisam também ver o fruto em mim. Eu até escrevi acerca disso, que fala sobre frutos. Cadê aqui? Mateus 3:8. Eu tenho que ser mais didático. Ele diz, produz frutos que mostre o seu arrependimento, ou que mostre o arrependimento. Gálatas 5.
Gálatas 5, 22 e 23, ele diz: o fruto do Espírito, porém, é amor, tem que ter na igreja. Suportar uns aos outros é amor. Irmão, tem gente que vai ceiar e não consegue trocar o cálice com o outro. Eu tive um problema assim na igreja, muito sério. Muito, mas muito sério acerca disso aqui. Sabe por quê? Porque houve 2 casais que um disse para o outro, o apóstolo até conhece eles, e uma disse assim: não, pastor, Deus me deu uma revelação. E eu disse: meu Deus, lá vem a revelação. Que ela, antes de casar, engravidou e perdeu o filho. Eu falei: pô, não sabia que o Espírito Santo era fofoqueiro. Eu não sei, porque ele não é assim. Mas já que você falou isso, eu vou fazer o seguinte: espere só um pouquinho. Peguei o celular, liguei para a pessoa. Não, mas eu falei: não, rapaz, para a gente acabar com isso, né? Porque fofoca se acaba assim. Aí liguei para a pessoa e falei: não, suba aí com seu marido. Ela subiu. Aí liguei para minha esposa: suba aí. Aí ela subiu. E eu disse assim: faz o seguinte, agora conta para ela o que você contou para mim. E ela foi e contou. Pense, irmãos, que foi um negócio assim terrível. Aí essa pessoa diz assim: parou de me chamar de meu pastor, porque eu confrontei ela. E ela não... E quando ela saiu, ela disse: vige, a igreja aqui é cheia de bode. E ela não trocava o cálice com ninguém. Nós achamos isso, posso até achar um absurdo, né? Mas pare para analisar. Uma das coisas que nós lemos aqui, que ele pediu para mim e para você, é que nós nos arrependêssemos no começo, no meio e no fim da nossa caminhada. Como é que alguém consegue levantar algo que disse que foi o Espírito Santo e que deu a certeza para mim que foi ele, e que eu acompanhei esse casal até eles casarem? Quem casou eles foi eu. E ela chega para mim e diz: não aconteceu, pastor. E Deus vai te revelar. O que é que eu quero falar com isso? A igreja, irmãos, ela não nasceu para esse tipo de coisa. Ela nasceu para curar a noiva. A igreja nasceu para restaurar a noiva. A igreja nasceu para fazer a noiva crescer, caminhar, e não trazer esse tipo de coisa dentro da igreja. A revelação acontece, tudo acontece, sim, acontece. Mas o que eu quero falar é que mesmo com tudo que ela fez, ela saiu, não se arrependeu e está em outro lugar. A pergunta é: quando Cristo voltar, ela irá subir? Irmão, se você não se arrepende, como é que você sobe? Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque as pessoas muitas das vezes se movem, sabe de quê? Eles se movem no dom, naquilo que Deus deu para eles, só que dom não salva ninguém. Dom é para uso da igreja. Dom é para crescimento da igreja. Então são coisas que nós olhamos e vivenciamos na nossa vida, que nós paramos e falamos: Senhor, é isso mesmo? E a igreja às vezes fica dessa forma. Você entende? E aqui ele diz no fruto do Espírito: amor, teria que ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Verso 23, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso tem que estar em nós, esses são os frutos. A igreja tem que caminhar assim. A igreja precisa andar em unidade. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Mansidão, domínio próprio, tudo isso tem que estar em mim e em você. São fruto do Espírito. Eu consigo adorar a Deus quando o meu comportamento está incluído isso aqui, ó. Quem me vê
tem que ver Cristo em mim através dessas características. Você entende? Eu preciso ser alguém agradável para outra pessoa. Não porque eu sou agradável, porque eu sou legal, não porque Cristo vive em mim. E Ele fez algo diferente na minha vida. Eu adoro a Deus com as minhas atitudes com o outro. Essa é uma das maiores adorações que nós podemos ter. Então o fruto, quando a árvore produz o fruto, ela produz para ela mesma, sim ou não? Porque quando cai, vira-se material orgânico, e para outras pessoas significa que aquilo que eu produzo de fruto não fica só em mim, só para mim. Mas as outras pessoas, elas vão se alimentar daquilo que eu produzo. Aí vem a preocupação, porque eu preciso saber o que eu estou produzindo. Porque outras pessoas vão se alimentar de mim. Eu preciso caminhar de maneira obediente. Quando o pastor chega na igreja e fala, leia a Bíblia, estude, leia a Bíblia. Às vezes nós nos tornamos até meio chato falar sobre isso. Mas quem molda o ser humano é a palavra. Eu, sincero e honestamente, eu não consigo entender alguém que está dentro da igreja e mente. Eu não consigo entender. Nunca. Eu não consigo entender. Porque eu era mentiroso. E hoje eu odeio a mentira, irmão. Eu não consigo entender uma pessoa viver na igreja, comprar e não pagar. Isso não é tipo de adoração. Porque às vezes pensamos que adoração é cantar. Não, adoração é sacrificial, irmãos. Sabe? Eu não consigo entender como uma pessoa vive com a outra dentro da igreja e não consegue se dar com a outra. E aí chega, chora, canta. E Deus está dizendo, eu quero muito mais, eu quero mexer dentro de você. Vai lá, abraça aquela pessoa que você tanto ama. Ama aquela pessoa. Não dá para entender. Você entende? A igreja, irmãos, é um local para sermos tratados por Deus, para poder chegar ao lugar que Ele quer. Se Ele não mexe no seu caráter, aliás, Ele não mexe não, se você não deixa Ele mexer em você, se Ele não permite que Ele mexa e faça o que Ele quer fazer em você, não tem como você entregar para Deus. Me perdoe. É uma mentira de adoração. Você entende? A pastora falou sobre Abraão, pai da fé. Primeiro versículo que se falou em adoração foi quando ele foi entregar o seu filho. Ele chama o povo, caminha um tempo, acho que foi 4 dias, não lembro bem, e ele chega e diz para os seus moços, fiquem aqui, subiremos, adoraremos e retornaremos. Quer dizer, ele sobe, dizendo, Deus vai matar meu filho, mas ao mesmo tempo ele tem poder para ressuscitar, e agora nós vamos descer. Se eu não me lembro bem, aquilo ali é uma tipologia de Cristo, né, sendo entregue pelo sacrifício da igreja. E ele vai, sobe na fé, dizendo, Senhor, vai acontecer. O filho caminha com ele, acreditando no que o pai está falando. E eu acho isso extraordinário, irmãos, porque tem filhos que não acompanham seus pais. Tem filho que não acompanha seus pais, irmãos. E isso tem que acontecer? Não. Ele precisa acreditar naquilo que o pai está fazendo. Você entende? O pai foi levantado por Deus para orientar. Isso eu estou falando, irmãos, tanto pai físico... Eu tive pai espiritual, que é o apóstolo, mas apóstola, mãe e pai. Mas eu tive um pai que não me deu orientação nenhuma acerca do que era a vida. Vai lá, vive junto, tá. Acabou. Mas Deus sabe que precisa trazer alguém para poder alinhar o caminho. Então eu precisei obedecer. E olha que eu era ruim de obedecer, viu? Você vivia a sua própria vida. Desde jovem trabalhei, meu pai nunca dava nada, então eu disse, não, eu vou viver, eu tinha meu próprio
entendimento e vivia. Mas para você poder dar certo na vida, você tem que submeter-se ao Pai, às orientações. E aquilo ali eu me submeti e deu certo aquilo ali. Como muitos de vocês se submeteram e deram certo a isso. Você entende? Então, quando você se submete à orientação dos pais, é extraordinário, irmãos. Deus, ele sempre vai nos caminhar para o lugar correto. Então, eu quero trazer outro versículo para vocês. Apocalipse 2, verso 5. Lembra-te de onde caístes, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei e tirarei e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não se arrependerdes. Aqui fala da igreja, né, de Éfeso. E eu queria trazer isso porque a gente não pode ter a forma e nem a aparência só. A gente precisa ter a essência. Você pode ter, você pega ali, minha esposa vende Natura e ela tem vários perfumes, irmãos. Você chega lá no quarto e você pega um diferente do outro. E você vê que em cada vasilha tem uma essência extraordinária. Eu fiquei pensando, meu Deus, se eu contasse aqui, tem mais de 50 perfumes. Se nós colocássemos 50 cristãos, porque existe a multiforma de Deus. O que exala de mim não é igual ao que exala do apóstolo, nem do apóstolo, nem de Carlinhos, não. É diferente. Se todos nós que estamos aqui, se eu abrisse todos ali, seria um cheiro maravilhoso. Se todos nós exalarmos isso como essência de adoração, como esse mundo estaria? Como a sua casa estaria, irmãos? E nós corremos aqui para a salvação. Porque se alguém vem para a igreja para ganhar dinheiro, meu irmão, está no lugar errado. Quem gosta de pregar sobre dinheiro é universal esse lugar. A igreja é um lugar para salvar. A essência que tem que sair de mim e de você, irmãos, não é só a aparência, porque eu pego a Bíblia e boto debaixo do braço. É muito mais além. Muito mais além do que nós imaginamos. Quando eu cheguei no hospital, eu saí do Santa Isabel e cheguei na cardiopulmonar, e quem me levou foi a coordenadora, me demitiu do Santa Isabel depois de 9 anos, e disse, eu vou te demitir, vou te levar para onde eu for. Aí ela foi para lá, e quando ela estava lá, ela falou, Joel, venha. Aí me botou em uma farmácia fora do hospital, no centro médico. Quando eu pisei os pés na farmácia, irmãos, que eu cheguei lá, que eu me sentei, que eu fui dar o plantão, uma pessoa chegou que eu nunca tinha visto, falou assim, você é crente? Eu falei, por quê? A forma que você fala lhe identifica. Agora imagine, eu fiquei pensando, meu Deus, isso nos traz um senso de responsabilidade, porque agora nós estamos sendo vistos. Já pensou se fizéssemos como Pedro? Não sou nenhum deles, não. Aí eu cheguei e falei, não, eu sou cristão. Amo ser cristão. Agora ela deu liberdade para quê, apóstolo? Pregar. E aí eu comecei a pregar para ela. E ela falou, eu sou afastada. Eu disse, pronto, nós estamos no lugar certo. Porque você está junto de mim e agora a gente vai conversar um pouco para a gente poder alinhar isso. Irmão, e Deus trouxe tanta palavra no coração daquela menina. Deus me trouxe um homossexual, colocou diante de mim, afastado da igreja.
E eu cheguei, abracei ele, beijei a cabeça e comecei a ministrar. Ele chorou tanto. Ele falou, você não sabe o quanto eu quero sair disso. E eu não consigo. Vocês que estão dentro, não saem. Porque quando sai para voltar, não consegue. Eu estou tentando largar, mas eu não consigo. Agora entenda, o que exala de mim é o que eu tenho de Cristo em minha vida. O que exala de você é o que você tem de Cristo na sua vida. O que atrai as pessoas a você é o que Cristo é em você. A adoração que eu preciso ter, irmãos, é Cristo em mim e eu me submeter. Por isso que aquela igreja disse, você tem aparência, mas você precisa se arrepender agora, irmão. Voltar. Lembra de você caiu. Volte. Tem até igreja que ele bate na porta para poder entrar. Ó. Se você olhar, tem pessoas dentro da igreja que Deus está batendo na porta. E o que nós estamos tratando aqui não é uma conferência de adoração apenas. Você sabe o que é? É a sua vida entre Deus e o inimigo. E quem decide quem vai dar mais lugar é eu e você. Daqui a algum tempo, nós estamos correndo aqui, ó, eu falo para meu filho Emanuel, eu falei, meu filho, olha, está tudo certo. Não é pelo tempo que eu tenho na igreja, mas assim, a consciência que eu tenho hoje. Então, se eu morrer hoje aqui, para mim está tudo feliz, meu filho. Você precisa correr agora, porque você está chegando à idade já de maturidade, 25 anos, daqui um dia você casa, vai ter família, e você precisa agora tratar seus filhos, você precisa ensinar eles a adorarem a Deus, não por aquilo que Ele vai lhe dar, mas por aquilo que Ele é na sua vida. Não suba no altar para tocar de qualquer jeito. Não é uma música, você tem dom, dom não salva. Dom Deus dá a qualquer pessoa. Deus deu a mula de Balaão, dom de falar. Fala, mula, porque Balaão não está falando, ou não está entendendo. Você entende? E eu falo ali, quando você subir, pense nele. Pense nele. Olha, ele é o autor da minha fé. Ele é aquele que me alcançou. Eu sei que você não passou por momentos como eu passei na minha vida. Que eu não conto coisas que eu fiz, nem que eu passei, que não é necessário. Mas tem coisas que Ele sabe. Mas não precisa você passar para poder dizer, Deus é comigo. Não, não é necessário. Eu queria ter nascido na igreja. Desde pequeno, meu pai me levava. Não, mas lá em casa tocava tambor, irmãos. Queimava pólvora, bolinho de farinha na cabeça, pipoca. Aguidar enterrado dentro de casa. Deus descontamina, apóstolo, para poder ensinar. Você entende isso, irmãos? Então, quando Abraão sobe com seu filho, ele tinha certeza que ele iria descer. Sacrifique a sua vida, irmãos. Sacrifique a sua vida por Cristo. A Bíblia diz que aquele que ganhar a sua vida vai perder. Mas aquele que entregar a sua vida, perder a sua vida por amor de Cristo, vai ganhar. Vai ganhar. Você sabe uma coisa que eu fico indignado da minha vida? Uma vez eu vou até mexer com algumas pessoas aqui, mas eu vou falar. Diz-me oferta. Irmão, eu acho inadmissível chegar aqui e fazer pedido. Quem nasceu de novo não precisa fazer apelo para entregar aquilo que não é seu. Era para colocar aqui, tocar um louvor e você vir sozinho. Não era para você ter guerras na sua mente, irmãos, acerca disso não.
A obra, irmãos, ela não pode ser um divisor entre o que você acha e o que é correto. Não! A obra é pela fé. Lá na igreja eu não faço apelo para dízimo e oferta. Vou lhe dizer, todo mês entra certinho o que é necessário. Não é falta de aprendizado e nem uma palavra nova, em nome de Jesus. É falta de um coração entregue a Deus. Porque se meu coração está nele, eu não preciso de uma palavra nova. Porque a Bíblia diz que a própria palavra ela se renova. Passarão céus e terra, mas a palavra permanece. Entenda isso, nós estamos vivendo dentro de um reino onde nós temos a responsabilidade dele. Não pense que a responsabilidade é só do pastor. Outro dia a irmã chegou para mim, pastor, quanto mais é dado, né, mais é cobrado. Eu digo, tá bom. Então vou te dizer algo agora para você aprender. Quanto mais você obtém conhecimento, mais responsabilidade você tem daquilo que você aprendeu. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu te entrego e repasso com você, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Hebreus 11, já estou perto de terminar, viu, apóstolo? Eu sei que o Senhor me ama. E ainda vou para a capelinha, senão eu vou andando. Correndo não dá não, porque eu estou cansado. Estou muito cansado. Pior se chover, terrível. Hebreus 11, 17, 18 e 19. Diz assim, ó, pela fé, Abraão, a ser provado, ofereceu Isaque. Aquele que havia recebido as promessas. Você recebeu a promessa? Sim ou não? Então sacrifique. Aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito, em Isaque será chamada a tua descendência, Abraão julgou que Deus era poderoso para dentre os mortos o ressuscitar, e daí também, em figura, o recobrou. Quer dizer, isso é esperança, isso é fé. Deus faz promessa para mim e para você, irmãos? Faz. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma coisa que nós falamos muito, e quando nós trabalhamos para Deus, Deus cuida dos nossos. Sim ou não? Pronto. Essa é uma verdade, irmãos, que eu posso dizer com toda autoridade. No dia que eu me submeti a viver para Cristo, e olha o que eu vou lhe dizer, isso aqui é extremamente espiritual. Meu pai recebeu uma herança da minha avó. Quem não sabe, o candomblé é assim. Alguém que recebe aquele orixá santo, que for que eles chamam lá, você tem que ter alguém para você poder passar. É geracional isso. E aí se escolhe uma pessoa da família, que eles próprios escolhem, e aí para poder repassar isso para ele. Quem foi que ele escolheu? Meu pai. Para poder receber. Aí entenda, depois de um tempo que meu pai estava lá, a minha avó, eu levo o mesmo nome de meu pai, a minha avó junto com meu pai, quando eu nasci, escolheu a mim para ser sucessor de meu pai.
Deus fez promessa, irmãos. Eu nem sei porque lá em casa não tinha crente. Mas a quem Deus fez promessa, irmão, é loucura. Aí se converte, apóstolo. Deus falou para mim, há 1 ano e meio atrás, eu estava aqui, ó. Nenhum ano novo, o senhor celebrou o ano novo e disse agora vá para casa para passar com sua família. E eu saí daqui e fui para minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, Deus falou para mim assim, ó, põe a mão na laje e ora para o seu pai e sua mãe. Um pai inclinado ao candomblé e uma mãe testemunha de Jeová. Não crê em nada. Eu comecei a orar. Quando rompe o ano, no dia 5, meu pai infarta. Cai no fundo, cai no canto da parede, levanta, bota a mão no peito. E minha mãe falou o que foi. Disse, não foi nada não. Faz todos os exames. Eu levo para lá, para o hospital, o médico chega lá, constata que meu pai teve um infarto e tem uma cicatriz no coração. Meu pai faleceu, irmão, meu pai tinha 25% do coração que não funcionava. Mal, cambaleando. 1 ano e meio atrás, foi quando eu estava aqui, Deus falou para mim, eu vou levar seu pai. E eu falei, meu Deus, se eu levar ele do jeito que ele estava para o inferno. Vai na luta para poder orar, para salvar um homem. Entenda, irmãos, olhe como isso é... Nós estamos falando de algo que está valendo a vida eterna. Não pense que a igreja é um lugar de hobby, não, isso aqui é sério. Vai eu orar para meu pai 1 ano e meio. E aí eu levava óleo ungido, pegava aqui, levava óleo ungido, batia na careca dele e dizia, receba. E ele sem entender nada. Dei de brincadeira comigo, rapaz. Eu disse, não é nada não, meu velho, fique em paz. Alisava a cabeça dele com a mão cheia de óleo. Que é isso aqui na minha cabeça? Não é nada não. 4 dias antes de meu pai morrer, eu estava orando de madrugada, Deus falou, amanhã ele vai me confessar lá na UTI. Pode ir. E eu saí. Minha mãe falou assim, não, eu vou entrar primeiro. Eu disse, Jesus, como é que eu vou orar com o velho se a véia vai estar junto lá? Vai estar em intercessão contrária. Primeiro é ele. Ele já sabia que ele ia morrer. Foi diagnosticado, não tem jeito. O câncer tomou tudo. E ele sabia. E aí minha mãe errou o caminho da UTI, foi cair lá no outro lado. Eu disse, Deus está guardando. Deus está guardando, é mistério aí, irmão. E aí vai eu, entro na UTI, minha irmã se perde. Eu disse, olha o mistério aí. Quando eu chego lá, vou conversar com ele, eu disse, meu filho, eu vou morrer. Eu disse, eu também vou. Eu também vou, não nasci para semente. Irmão, é tão difícil isso. É muito difícil. Porque você precisa ter equilíbrio, mas o que nasceu em meu coração foi a promessa que um dia Deus me fez. Pela vida que nós vamos trazendo, caminhando com Ele, fazendo, sabe? Caminhando, obedecendo. Eu disse, não, Deus, o Senhor tem alguma coisa para eu fazer. E aí eu sentei com Ele e falei, Pai, esse é o plano de salvação. Espírito não morre, nem alma morre. Que morre a carne. A Bíblia diz que nós viemos do pó retornaremos. E agora é a decisão do Senhor agora aqui. Eu não vou tomar pelo Senhor. Mas se o Senhor confessar Cristo agora como Salvador, reconhecer os seus pecados, o que o Senhor fez com minha mãe de traição, de tudo o Senhor fez, derramou isso, fez aquilo. Irmão, eu toquei em tudo. Até os trabalhos foram feitos dentro de casa. E eu falei, se o Senhor hoje confessar Cristo, o Senhor não vai para o lugar ruim. Mas Ele vai colocar o teu espírito em um lugar onde o Senhor vai ter muito gozo e regozijo. Entenda. O Senhor tem dentro da sua família 4 filhos pastores. Ninguém virou pastor porque quis, porque Deus tem um negócio. Ele falou, eu quero. Eu quero confessar Cristo hoje, meu filho. E quando nós oramos, irmãos, pense numa paz.
paz que excede todo entendimento. Aquela tribulação, irmão, aquele ambiente, aquela loucura que nós estamos vivendo, houve paz. Posso lhe dizer uma coisa? Eu vou fechar com isso. Meus irmãos são pastores, falam para mim assim, ó. Vai lá, prega para ele. Eu falei, mas você é pastor. Prega você. Não vou, não. O outro chegou, não. Eu falei, não vou, não. Você tem que ir? Não, não vou. Aí a outra falou, também não vou. Tem que ser você. Aí quando eu fiz, eu orei com ele, sabe o que foi que meu pai falou para mim? Teria que ser você. Porque nos outros irmãos seus, eu não acredito em nenhum. Nossa! Isso é horrível, irmãos. Porque Deus, ele olhou para meus irmãos de uma forma que foi reprovado. Cuidado para as pessoas não olharem para você de uma forma que venha lhe reprovar. Isso aqui é muito sério. Sério demais. Muito sério. Vocês não foram chamados, irmãos, para sentar aí e ficar aí. Não. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Sabe o que significa isso? Você vai dar gosto à vida de pessoas. Você vai levar as pessoas ao caminho de luz. Esse é o papel. Agora, qual é a forma mais correta de fazer isso? Buscando a Deus, se santificando, sendo sincero na vida. Palavra de crente é sim, sim, não, não. Eu vejo o Ed hoje como a senhora. Pensa que Ed é uma espoleta, meu irmão. Falou alguma coisa que ela não gostou, não espere para depois não, é na hora. E eu falando, não, rapaz. Aí ele falou assim, outro dia para mim, você está igual a pastor Raimundo. Apaziguador. Eu falei, deixa o homem lá. Vamos ficar de pé, irmão, vamos orar. Eu queria que você fechasse seus olhos, irmãos. Estou aqui. Olha para mim, desesperado. O maior desejo do meu coração, irmãos, é ver uma igreja totalmente restaurada. Eu sei que existe um momento na nossa vida muito difícil, que nos pede decisões assim que às vezes é complicado até para nós. Mas tem uma coisa que não pode estar em jogo, que é a sua vida com Deus. É inegociável, irmãos, independente da situação que nós estamos vivendo hoje e que eu venha viver. E eu queria que você orasse, pedindo a Deus que te fizesse mudar onde é necessário mudar. Nós não estamos aqui brincando de ser cristão. Isso aqui não é um hobby, irmãos. Isso aqui vai nos conduzir à vida eterna. E a sua vida e a minha vida que está em jogo. Deus espera um verdadeiro adorador que o adore a Ele em espírito e em verdade. Como a Bíblia diz que Ele busca. Se Ele busca, Ele está atrás de mim e de você. E eu queria orar com você nessa noite.
Eu queria pedir a Deus que pudesse lhe trazer o que é necessário para poder mudar. Aonde precisa ser mexido, sabe, no casamento, na vida social com os amigos, no trabalho. Ah, Senhor, eu preciso ser mais verdadeiro. Eu preciso parar algumas coisas que eu faço. Ninguém aqui está para te julgar, nem para te condenar. Todos nós estamos no mesmo lugar. Todos nós precisamos de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a tua igreja. O Senhor sabe que nós não estamos aqui, Senhor, como hobby e nem brincando de ser cristão. Se teu Espírito, Senhor, não for conosco, qual é o sentido de estar aqui, Senhor? Se o teu Espírito não conduzir a minha vida, Senhor, qual é o sentido de estar nesse lugar, Pai? Se o teu Espírito não nos ensinar, Pai, a entregar ao Senhor uma verdadeira adoração, Pai, com as minhas atitudes, com a minha caminhada, Senhor, a forma que eu vivo, tudo isso será em vão naquele grande dia. Mas a tua palavra diz que o teu Espírito é o nosso consolador. Ele é quem nos ajuda, é quem nos conduz para o lugar correto. Através da tua palavra, Ele vai nos orientando e nos colocando no lugar, Senhor, que precisamos estar, Senhor, e que nós mesmos, com a nossa força, nós não sabemos. Tem coisas que precisam ser resolvidas na nossa vida. Tem coisas que precisam ser, Pai, aniquiladas. Nós precisamos demonstrar verdadeiramente uma adoração, Pai, aonde nós somos o espelho. Nós somos o espelho do Senhor aqui na terra. Quando as pessoas olham para a igreja, Pai, que eles estão desesperados. Aquele jovem, Pai, me procurou. E só o Senhor sabia o que iria acontecer com ele. E ele disse: pastor, me ajuda, pelo amor de Deus. Meu Deus, nós somos a igreja, Pai, nós somos a tua igreja. Nós temos a responsabilidade de conduzir essa arca, Pai. Nós temos a responsabilidade de sermos, Pai, verdadeiros na tua presença, Senhor. Nós precisamos, Senhor, da tua ajuda. Quantas orações estão sendo feitas agora, que só o Senhor conhece o coração dessa pessoa. Quantas orações que estão sendo colocadas diante do Senhor, de problemas, de dificuldades, Senhor, que esse irmão, que essa irmã tem nessa noite. Só o Senhor conhece, só o Senhor sonda o coração. Ele não está aqui pedindo ao Senhor um carro, uma casa, não. Ele está pedindo algo muito maior do que isso, Pai. Ele está pedindo a solução de um problema que ele não consegue resolver. E que muitas vezes está dentro dele, Senhor. Nós não queremos ter aparência de igreja, Pai, sem ser igreja. Não. Se for para eu estar aqui, Senhor. Se for para nós estarmos aqui, Senhor, apenas de aparência. É tempo perdido. Nós queremos uma mudança radical, Senhor. Nós queremos viver, Pai, o sobrenatural do Senhor, Pai. Pessoas que mudam, pessoas que falam a verdade, pessoas que olham um para o outro e dizem: olha, eu te amo, eu quero carregar a tua cruz, eu quero estar junto com você. Sabe, pessoas que olham de verdade para a liderança e dizem: eu quero caminhar com você, não sendo problemas para elas, Senhor, mas sendo soluções. Porque estamos de um reino, Pai,
aonde o Senhor, Pai, é o cabeça desse lugar. E eu te peço nessa noite, visita cada coração, Pai, nessa noite. As necessidades dos teus filhos. Eu não falo em necessidade material, porque a tua palavra diz que nós não precisamos nos preocupar com o que há de comer. O Senhor é provedor da igreja. O Senhor é que provê todas as coisas à igreja. É o Senhor que provê. Mas a tua palavra também diz que o Senhor deu livre-arbítrio a cada um. Eles só abrem um coração se eles quiserem. Mas aqui há corações abertos nessa noite. E eu quero colocar cada um diante do Senhor, Pai. Pedindo ao Senhor que o Senhor, Pai, faça a boa obra como o Senhor tem feito. E que eles possam ter a consciência de abrir o coração, Pai, para uma mudança radical. Não algo superficial, mas algo radical, Senhor. Onde a maneira de falar, onde a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de vestir, de se comportar, seja tudo para a tua glória, Senhor. É isso que eu te peço, Pai. Eu coloco a vida dos apóstolos nas tuas mãos, Senhor. Eles têm as necessidades dele. Mas diante do Senhor, Pai, eles te servem nesse lugar. E eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai. Aonde for necessário mexer, Senhor, que o Senhor mexa. Aonde for necessário acrescentar, que o Senhor acrescente. Porque o Senhor chamou o anjo da igreja, Pai, para uma grande obra. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, a adoração que vai sair, que sai desse lugar, Pai, vai ultrapassar essas paredes aqui, Senhor. Vai alcançar as famílias aí fora, Senhor. Vai alcançar os drogados, Pai, as mulheres que estão vivendo uma vida totalmente desregrada, Senhor. Porque quando o Senhor chama homens e mulheres para uma obra, o Senhor capacita, Senhor. Toma os pastores dessa casa, Senhor. Capacita eles, Senhor. Porque a tua palavra diz que os campos estão brancos, Senhor. E eu creio, Senhor, na grande colheita que o Senhor irá trazer para esse lugar. Quando nós chegarmos ao ponto da tua vontade, Senhor. Homens e mulheres curados e restaurados, entregando a verdadeira adoração ao Senhor, Pai. Não só aqui, mas em todos os lugares que eles pisarem, Senhor. Para a glória do nome de Jesus. Eu te agradeço e louvo ao Senhor, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de pregar a tua palavra. Amém? Eu queria que você abraçasse seu irmão que está do teu lado. Mas dá um abraço bem dado. Diga que você está com ele, viu? Pro que der e vier. Bem? Senhor, pois tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Eu quero encerrar nessa noite convocando a igreja para oferecer ao Senhor uma oferta. Tem esse hino. Só o coro, por favor. É Ele. Por Ele eu estou gastando a minha vida. Quem sabe faz ao vivo. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. É Ele. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Ele é o dono dos meus dias. Você reconhece essa? Você reconhece essa música? Você reconhece essa realidade espiritual na sua vida?
Só o coro, só esse coro. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Pense no que você está cantando, não é só por cantar. Dos meus dias, ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Pronto, você entendeu, pegou a música. Joel falou aqui sobre oferta Abraão e Isaac. Essa semana o tema é adoração. Adorar, a verdadeira adoração é ofertar-se no altar. Não existe adoração sem sacrifício. Eu não estou falando de sacrifício para você trazer uma oferta especial nessa noite, não tem nada disso. Essa oferta sou eu. Então eu quero